Vou te pedir licença para te cumprimentar de um jeito que eu particularmente amo, que é te desejando um feliz sábado. Por que eu estou dizendo isso? O vídeo de hoje ele é muito complicado, porque falar de fé e depressão, a gente mexe com um sentimento muito profundo das pessoas. E hoje é muito comum as pessoas indagarem a fé uma das outras, quando na verdade fé é a crença em algo que não é tangível, que não pode ser tocado, que não pode ser provado. Então automaticamente fé é algo que precisa ser respeitado. Todos temos fé. A diferença é que talvez no que eu tenho fé seja diferente daquilo que você tem fé. Então cabe a mim respeitar a sua fé e a você respeitar a minha fé. E quando a pessoa está enfrentando um transtorno conhecido como depressão, um quadro de depressão aguda ou mesmo depressão leve, ou de repente ela tem alguma situação de contexto de saúde mental, quando a fé dessa pessoa é questionada, seja a fé no que for, torna-se algo muito complicado, algo muito difícil. E eu quero hoje compartilhar com vocês como a minha fé tem me ajudado a enfrentar o transtorno depressivo. Eu cheguei, não sei se vocês já viram os vídeos anteriores onde eu comento, eu cheguei no nível 3, eu cheguei ao nível onde a pessoa não quer saber mais de nada, onde nada mais motiva, onde nada mais serve, onde a pessoa desiste da própria vida. E a fé, eu vou pedir licença hoje para dar uma... Não estou onde eu normalmente gravo, estou aqui no terreno dos meus pais, aonde eu cultivo rosas do deserto, tá aí algumas, aonde fica ali o Bolt, é um pastor alemão que meu filho resgatou da rua e a gente cuida. Voltando aqui para o assunto, a fé, para quem tem um problema de saúde mental, ela é muito importante. Por que isso? Quando a gente passa a crer em algo maior do que nós mesmos, nós passamos a observar e a acreditar que existe uma força além da nossa e que essa força ela nos mantém, ela nos sustém, ela nos levanta, ela nos restaura. E quando a gente acredita em algo, quando a gente acredita em alguma coisa, quando a gente acredita em uma pessoa, e no caso da fé cristã, quando nós acreditamos em Deus, nós buscamos forças além das nossas próprias forças. Porque do que se trata a depressão? A depressão trata-se da pessoa desistir dela mesma. Então é muito comum que a pessoa depressiva não acredite mais nela. É muito comum que a pessoa depressiva não tenha mais fé que ela seja capaz de realizar grandes feitos ou mesmo pequenos feitos, como por exemplo levantar da cama, tomar banho, escovar os dentes, comer alguma coisa. Eu passei 3 semanas onde eu precisei de ajuda para todas essas coisas. Eu desaprendi a andar, eu desaprendi a importância de me alimentar. Daqui a alguns vídeos, já até conversei com essa pessoa hoje pela manhã, eu tive uma pessoa que foi fundamental, porque quando eu precisei ficar internado, eu não tinha minha esposa, não tinha meus pais, não tinha meus filhos, não tinha meus irmãos, não tinha meus amigos. E Deus colocou no meu caminho uma pessoa iluminada, e essa pessoa, enquanto eu estava apagado, inconsciente, quando eu não acreditava ser possível levantar da cama, essa pessoa cuidou de mim. Essa pessoa era quem se aproximava e me dava motivos, me mostrava razões para vencer meus próprios traumas, meus próprios medos. E essa pessoa foi usada por Deus para que eu voltasse a estudar a Bíblia. O que acontece? Quando você entra num quadro de depressão muito agudo, você não consegue mais ter raciocínios muito lógicos. Isso faz com que o estudo de qualquer tipo de livro, inclusive da Bíblia, fique complexo e em alguns momentos você nem consegue tocar em assuntos assim. E essa pessoa foi usada por Deus para que eu voltasse a estudar a Bíblia. Como isso aconteceu, eu vou deixar para ele contar. Vou deixar de surpresa aí, tá bom? Meu amigão, meu parceiro. A gente mantém contato até hoje, já tem aproximadamente 1 ano
que eu saí da minha internação e estou aí nesse processo de reabilitação e com essa pessoa eu mantenho contato até hoje. Tenho outros que moram no meu coração, mas a gente acaba, pelas circunstâncias da vida, não tendo tanto contato. Mas com esse meu amigo em específico, hoje inclusive nós conversamos bastante. Ele também enfrenta um quadro de saúde mental que requer cuidados e ele está lutando com muita força. E com ele eu aprendi muita coisa. E uma das coisas que eu reaprendi com ele foi a buscar a Deus. E lá na clínica internado nós acordávamos e nós estudávamos, nós tínhamos um compromisso um com o outro de ler um capítulo da Bíblia e de conversar sobre aquele capítulo. E todo dia nós fazíamos isso. Haviam dias, eu me lembro bem, que às vezes dava o final do dia, a hora de dormir, a gente olhava um para o outro assim, rapaz, nós não estudamos, nós não oramos junto hoje, nós não lemos a Bíblia hoje. E nós íamos para um canto da sala, conversávamos ali com os responsáveis, com os enfermeiros, e mesmo depois do horário, como nós ficávamos quietinhos, apenas em uma leitura entre nós dois, eles permitiam que mesmo depois do horário ali nós tivéssemos nossa reflexão, nossa oração, e ali nós tínhamos a nossa comunhão diária com Deus. E a partir do momento que Deus foi voltando a ser Senhor da minha vida, eu fui entendendo que havia uma força além da minha que podia me restaurar, que podia me levantar. Talvez a sua fé não seja em Deus, talvez a sua fé esteja na sua família, talvez a sua fé esteja no seu trabalho. Eu quero dizer para você o seguinte, quando nós estamos em quadro depressivo, é muito importante termos fé em alguém, termos fé em alguma coisa. No meu caso, foi a fé cristã, foi a fé em Deus que me deu um start, que me deu um levantar, foi aonde eu percebi que eu podia, através do apoio de amigos, através do estudo da palavra de Deus, através de estar em comunhão com Deus, louvando, cantando, lendo a palavra de Deus, que eu poderia buscar em Deus a força que me faltava. Coincidência ou não, alguns dias depois que nós retomamos o estudo da palavra de Deus, eu tive alta, meu amigo teve alta, e até hoje nós continuamos nos falando, nós continuamos trocando ideia. Eu amo esse rapaz de paixão, tenho amor por ele. Eu fiz questão de mandar mensagem para ele hoje, falar, meu amigo, eu te amo. Eu te amo, ele é um presente de Deus na minha vida. E eu quero trazer para você a seguinte reflexão. Talvez você não tenha fé em Deus, talvez você não confie em Deus, talvez o Deus da criação ainda não tenha sido apresentado a você. Eu quero dizer para você que além de suas convicções, além de seus medos e transtornos, existe um Deus criador, que ainda hoje ele é mantenedor, e que um dia ele nos restaurou, e que um dia ele vai completar essa restauração, voltando para nos buscar. Talvez você não tenha essa fé e eu respeito isso, mas talvez você ainda não tenha essa fé porque você não tenha experimentado ter esse contato com Deus. Eu quero desafiar você. Talvez você não encontrou nada que te restaurasse, que te levantasse, que te desse um ânimo extra. Que tal se você permitisse que Deus tocasse o seu coração? Que tal se você permitisse que Deus fosse a força que te falta para enfrentar esse transtorno, seja depressão, seja ansiedade generalizada, seja fobia social, seja crise do pânico ou qualquer outro tipo de doença, de repente a dependência química, seja medicamentosa, seja de entorpecentes. Eu quero dizer para você que o Deus que nos criou, Ele é o Deus que nos mantém, é o Deus que nos sustém, Ele é o Deus que nos restaura. Na minha fé cristã, foi em Deus, foi no estudo da palavra que eu achei a força que eu acreditava não ter mais. E a partir dali eu entendi que eu precisava de ajuda, precisava de tratamento e comecei a levar a sério os conselhos, a terapia, o horário das medicações. E através de tudo que Deus coloca à minha disposição, eu tenho fé que a restauração tem sido feita e que a cada dia a restauração vai sendo feita e aplicada conforme os planos de Deus, e um dia, em algum momento, eu estarei completamente restaurado. Enquanto isso, respeito e entendo que Deus tem um
plano na minha vida, e para esse plano Ele coloca pessoas especiais como meu amigo, como meus médicos, meu terapeuta, minha esposa, meus amigos da igreja, meus amigos do trabalho que dizem que estão com saudades. Isso me motiva, me alegra. E eu quero dizer para você uma coisa: Deus pode dar para você a força que você não acredita mais ter. E Deus pode restaurar a sua vida, pode restaurar o seu ser. Não vai ser fácil, vai ser difícil se levantar. Eu sei quanto é complicado reaprender a importância de levantar da cama e tomar um banho, escovar um dente, que eu perdi a motivação para tudo, eu não queria mais estar vivo neste mundo. Só que através da percepção de um amigo, através da percepção da fé cristã, através de ter aceito os cuidados terapêuticos e medicamentosos, Deus tem restaurado a minha vida, Deus tem me mostrado que eu sou especial e que eu sou capaz ainda de realizar muitas coisas. E este é um dos principais motivos que eu estou me expondo na internet, mostrando e conversando com vocês sobre o problema que eu enfrento, para que possa de alguma forma ser de rede de apoio para você, possa alcançar você e ser motivação para que você entenda que ainda há razão para lutar, para viver, para correr atrás. E Deus ama você. Um forte abraço, fique com Deus, beijo no coração.